Graça e paz, amado irmão, amada irmã, amigo ouvinte da palavra do Senhor. Louvado seja Deus por mais um dia que Ele nos concede para que possamos estar recebendo mais dele, sabedoria celestial com entendimento espiritual. Já faz um tempo que não postamos um vídeo, um clipe de louvor. Temos postado versículos quase que diariamente na comunidade do canal. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda a se inscrever, deixar o seu gostei se gostar da mensagem. E ficamos um tempo na estagnação, pois ainda estávamos buscando um pouco mais do Senhor para podermos continuar trazendo mensagens segundo a vontade do Senhor. E hoje, como avisamos pela comunidade do canal, iremos trazer uma mensagem que o Senhor nos concedeu, nos revelou, através de uma conversa com um amigo, com um irmão em Cristo, sobre uma dúvida que acredito que muitos têm e que ainda não ouviram falar sobre. É sobre a parábola dos talentos. Por que parábolas dos talentos? Porque se nós prestarmos atenção no texto referido, notaremos que nele não aparecem somente 10 talentos. E muitos, há muito tempo, chamam esta parábola de a parábola dos 10 talentos. Porém, lendo e olhando pelo contexto do texto, o correto seria chamá-la de ou a parábola dos talentos, ou a parábola dos servos, ou a parábola dos servos bons e do servo mau. Isso seguindo o contexto que está escrito. E como cristãos, devemos ficar com o que está escrito. Não é verdade? A parábola em questão, ela se encontra em Mateus capítulo 25, do 14 ao 30. E em Lucas 19, do 11 ao 27, existe a mesma parábola, porém contada em palavras diferentes, de um ponto de vista diferente, por assim dizer. Mas iremos ler somente a que está em Mateus 25. Só um detalhe, a parábola que está em Lucas 19, ela tem o mesmo contexto, o mesmo significado, a mesma lição que Cristo está transmitindo, tanto em Mateus 25 quanto em Lucas 19. É o mesmo assunto. E a maior dúvida de muitos, inclusive foi a minha também, é a respeito dos banqueiros na parábola, ou do banco na parábola, dependendo da versão que você estiver usando. Já entendemos que os servos representam realmente os servos do Senhor, que o dono da casa representa o próprio Deus, correto? E os talentos representam dons que Deus concede aos seus servos. E quando chega na parte do banqueiro, ou dos banqueiros, ou do banco, não conseguimos encontrar uma explicação plausível dentro das Escrituras. E mesmo que a gente tente se validar da teologia, de teorias que pessoas trazem a respeito, nunca dão aquele gosto de suficiência, de ter respondido a pergunta. Porém, como o Senhor é maravilhoso, Ele revelou o que Ele estava ensinando na parábola. O sentido continua o mesmo. Os servos representam os servos do Senhor, os talentos representam os dons. E na parte dos banqueiros é um assunto que nós veremos aqui no decorrer das Escrituras. Então vamos lá em Mateus 25, do 14 ao 30, lembrando que
o contexto aqui é que Cristo está falando acerca do reino dos céus e que ele começou falando com a parábola, pelo menos aqui em Mateus 25, começou falando com a parábola das 10 virgens. E olhando todo o contexto, acredito eu que fale da mesma coisa. Porém, deixemos aberto para reflexão, não é verdade? Não trazer uma verdade fixa e é isso e pronto, o resto está errado. Não é assim que buscamos trazer mensagens aqui no canal Graça e Paz, como você inscrito, você inscrita já percebeu. Então vamos lá, Mateus 25, do 14 ao 30, diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Quando eu ler uma parte dos versículos com mais ênfase, é para você se atentar a esta palavra. Tipo agora, quando eu li, a cada um segundo a sua própria capacidade, certo? Então o que recebeu 5, ele tinha capacidade para receber os 5, o que recebeu 2 tinha capacidade de receber 2, e o que recebeu 1 tinha capacidade de receber 1. É necessário prestar atenção nesses pontos para podermos compreender a revelação que o Senhor concedeu, porque faz parte, tem contexto, tem sentido, tem tudo que o Senhor traz numa revelação, né? 16, o que receber a 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aqui neste contexto, essa parte que fala do foste fiel no pouco, no muito, sobre o muito te colocarei, eu já ouvi muitos falarem acerca de dízimos e ofertas. Não é isso que está falando aqui, para deixar bem claro, certo? No contexto da parábola, não é isso que está falando, de dízimos e ofertas, certo? Porque eu já ouvi pessoas pregando talentos como se fosse ofertas e dízimos. Não é isso. Tanto que a própria palavra já mostra, a própria parábola em si já mostra que não fala acerca de ofertas. Por quê? Como que o dono da casa vai dar dinheiro para os servos para eles ofertarem e dizimarem de volta? Não faz sentido, entendeu? É por isso que eu estou trazendo essa elucidação. Voltando aqui no 22, e aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, em algumas traduções está temeroso,
Em uma tradução mais atual, com medo, né? E é isso que receoso quer dizer. Escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Em outra tradução, servo mau e preguiçoso. Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai o que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então aqui, por causa do versículo 28, acredito eu, é que muitos há muito tempo chamam de a parábola dos 10 talentos. Mas não são só 10 talentos que aparecem aqui. Começam com 8, 5 do primeiro, 2 do segundo e 1 do terceiro, 8. E aparecem mais 7, 5 do que recebeu 5 e 2 do que recebeu 2, formando 15 talentos. Correto? Então, olhando assim a parábola, Jesus Cristo está falando sobre os servos receberem o que é do proprietário, do senhor deles, ou seja, os servos de Deus receberem de Deus o que é de Deus, certo? E com o que receberam de Deus, negociar, por assim dizer, para que multiplique, para que gerem, para que resultem o mesmo tanto que receberam. E isso segundo a capacidade de cada um. Correto? E aquele e aquela que faz o que o Senhor espera, vai receber esta palavra quando o Senhor voltar. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo ou na alegria do teu Senhor. E quanto ao que recebeu 1 talento, por medo, ele que lhe fez? Abriu uma cova, um buraco no chão e enterrou aquele talento que o Senhor o entregou, o confiou. E o que ele recebe, a palavra que ele recebe é servo mau e negligente. Ele devolveu só o que recebeu, só o que lhe foi confiado, né? Porque a negligência é quando nos é confiado algo e não tomamos a responsabilidade de cuidar ou de fazer da forma correta, certo? E o que aconteceu na parábola com esse servo? Foi lançado nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. Isso, na conversa que tive com meu amigo e irmão em Cristo, me fez lembrar de vários outros versículos. Na verdade, eu não gosto muito de falar que me fez lembrar, mas sim que o Senhor me fez lembrar. A começar por Apocalipse 21, versículo 8. Lendo o 7 para dar um contexto. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, em outra tradução está tímido, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E é onde que há choro e ranger de dente?
na segunda morte. E realmente, se a gente for fazer uma comparação com aquela parábola, aquele servo que recebeu 1 talento, ele foi covarde. Ao invés de seguir o exemplo dos outros 2 conservos que saíram imediatamente para negociar outros e granjear outros talentos, não, ele se acovardou. E os 2 primeiros imediatamente saíram para granjear outros talentos, mas o terceiro não. O terceiro teve medo e enterrou o que ele recebeu. Né? E quando o Senhor me fez lembrar desse versículo aqui, versículo 8 de Apocalipse 21, me fez lembrar de uma outra parábola que fala sobre isso também. Me fez lembrar da parábola do semeador, por incrível que pareça. Então aqui, nos 3 evangelhos falam sobre ela. Primeiro aqui, Mateus 13, vamos ler o Senhor contando a parábola e respondendo aos discípulos o que significa. Versículo 5, Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Aqui numa outra versão fala assim, mas como não tem raiz, não dura muito tempo. Assim que encontra dificuldades ou que é perseguida por causa da mensagem, abandona a fé. Quantas pessoas a gente já leu na palavra que já abandonaram a fé por dinheiro, como está em 1 Timóteo 6, né? Mas também há aqueles que abandonam a fé por medo da perseguição, por medo das dificuldades. E que dificuldades são essas? Todo ser humano nasce pecador nesse mundo e ponto final. Independente de quem fale o contrário, é a palavra do Senhor que diz isso. Porque todos morreram e destituídos da graça de Deus estão. Certo? Por causa de um, todos se tornaram pecadores. Por causa de um pecador que foi Adão, né? E uma vida naturalmente pecaminosa, ela tem as suas, entre aspas, características que agradam a carne, certo? De fazer o que está na telha, de fazer o que quiser, de fazer o que achar melhor para si próprio, né? Para si própria. E quando a pessoa nasce de novo, há um certo conflito entre a natureza divina que quer entrar, ou que está entrando, porque quando a pessoa crê que Cristo morreu, que primeiramente Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu e ressuscitou para pagar para perdoar os pecados, ela nasce de novo, recebe o Espírito. Para quê? Para que possa caminhar uma nova vida, ou começar dali, caminhar uma nova vida, certo? E sempre vai haver um conflito entre o que a nossa carne quer e o que o Espírito de Deus quer que façamos. Tanto que a própria palavra fala que o Espírito combate contra a carne para que nós não façamos o que é da nossa vontade. Né? O Espírito, ele milita contra a carne e a carne contra o Espírito. Né? Mas o Espírito Santo milita contra a nossa carne para que não façamos o que é porventura do nosso querer. Porque o nosso querer carnal é contra o querer de Deus. Sempre será. Né? Mas se nosso querer for espiritual, nosso querer vai ser o mesmo querer de Deus. Certo? E quando vem o que está escrito, um exemplo
com o exemplo que eu posso falar, um exemplo bom, né? Que está escrito: o que antes roubava, não roube mais, antes trabalhe, fazendo com suas próprias mãos, e assim terá para suprir até o necessitado. Antes, na carne, uma pessoa que roubava, ela tem essa compulsão, essa vontade de roubar, né? E quando ela vê que diante de Deus isso é errado, há um conflito. Essa é uma das dificuldades que a Bíblia fala, né? De fazer a carne chorar, crucificar a própria carne, reduzir o próprio corpo à escravidão, né? É claro que na nossa própria força não conseguiremos fazer isso nunca, mas com a graça de Deus conseguimos o que Ele nos ajuda, né? E voltando aqui a essa parábola, né? Falando acerca da angústia, das dificuldades, é isso. É essa angústia, a angústia da carne, né? A carne não vai gostar. Também tem uma outra, quando nós erramos, tropeçamos o caminho, pecamos, o Senhor vai nos repreender, nos admoestar, seja pela palavra, seja através de alguém. E a carne não gosta disso, de ser chamada a atenção, de ser corrigida, né? E a perseguição, claro, o Senhor Jesus já falou desde muito tempo, né? Em Mateus 5 a gente vê isso. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa do meu nome, por causa de mim, por amor de mim, por amor da palavra. Pedro escreveu que foi para isso mesmo que nós fomos chamados, para sermos perseguidos, para termos esse tipo de angústia na nossa carne, né? Para lutarmos contra o pecado, só assim, mas com a graça de Deus, não na nossa própria força, né? E a explicação é a mesma, tanto em Marcos 4:5 e 16:17 e Lucas 8:6 e 13, né? Que são os versículos que falam da parábola em si, da parábola que fala, né? Da semente que cai em solo rochoso, que é a pessoa que recebe a palavra com alegria, né? Mas por não ter raiz, quando aparece a angústia, quando aparece a dificuldade, a perseguição, logo se escandaliza. Com medo, abandona a fé, certo? Então, segundo o contexto da parábola dos talentos, é quando a pessoa recebe dons de Deus, ao nascer de novo, a receber o ensino da palavra, e por medo, por vergonha, por timidez, tudo isso são sentimentos de medo de não conseguir, medo de não dar certo, ou medo de fazer errado e não conseguir acertar, ou medo das angústias, da dificuldade que pode gerar por causa da palavra, né? Ao invés de frutificar usando o dom ou os dons concedidos por Deus, confiados por Deus, a pessoa se esconde, não usa aquilo que Deus deu, certo? Então, voltando aqui à parábola, quando ele fala, né, ao servo mau: cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu, né? Irmão, irmã, amigo ouvinte da palavra, esses banqueiros não têm um significado espiritual assim como nós pensávamos, né? O cerne do que está sendo ensinado aqui é o que você vai fazer, ou o que você está fazendo, ou o que eu estou fazendo com o talento, com o dom que o Senhor me confiou, que o Senhor te confiou. Então, trazendo pela revelação, um dos servos que recebeu talentos de Deus, né, dons de Deus, saiu logo, usou os dons e trouxe mais pessoas capacitadas por Deus. Isso é granjear mais talentos, porque cada pessoa tem a sua utilidade dentro do corpo, tem a sua função,
todos receberão os dons para a edificação do corpo de Cristo. Esse é o intuito. Se você ler Efésios 4, a partir do 11, isso vai ficar muito claro. Dali está falando dos ministérios. Os ministérios também são concedidos por Deus, por Cristo. Para quê? Para a edificação do corpo. Assim como os dons são tanto para a edificação do corpo quanto para a pregação do Evangelho. Né? Então, o primeiro que recebeu 5 dons usou os 5 e trouxe mais pessoas, ou digamos, trouxe mais uma pessoa com 5 dons que Deus deu. Né? O que recebeu 2, a mesma coisa, foi lá, buscou mais gente, buscou mais um com 2 dons. E o que recebeu 1? Infelizmente, né, como a própria palavra negligente fala, da pessoa não arcar com sua responsabilidade, enterrou, escondeu. Porém, se ele tivesse feito algo com aquele dom, teria um resultado. É isso que aqui na parábola está falando, sobre entregar aos banqueiros. Quando recebemos algo de Deus, nós temos que fazer alguma coisa com esse dom, com esse algo que Ele nos concedeu. Não é guardar para nós mesmos, enterrar no fundo do nosso ser para não gerar nenhum resultado. Correto? É isso que Cristo está falando aqui desde o começo, desde lá da parábola das 10 virgens, né? 5 prudentes, 5 nécias. O que é ser prudente? Né? Em Mateus 7 fala lá do homem prudente, aquele que ouve e pratica a palavra de Cristo. E o nécio, o louco, é aquele que ouve e não pratica. Então aqui nas virgens, 5 ouviam e praticavam, as outras 5 não, só ouviam, certo? As que ouviam tinham azeite, estavam preparadas, tinha o que material para conseguir permanecer na luz. As nécias não tinham. Quando chegou a hora de se encontrarem com o noivo, as que tinham azeite tinham como acender a sua lâmpada, a sua luz. Mas as que não tinham, não. Né? É sobre estar preparado para a volta do Senhor, né? E é praticando as palavras do Senhor que nós nos preparamos, ouvindo os seus mandamentos e os praticando, certo? Então as que não tinham azeite saíram para comprar azeite e quando voltaram era tarde demais. Não deixe ser tarde demais na sua vida. Creia em Deus, creia também em Cristo, pois na casa do Pai existem muitas moradas. Ele falou isso, e mesmo se não tivesse, ele teria dito, porque ele iria preparar se não tivesse. Certo? Então, temos que ser prudentes. Para que possamos apresentar algo ao Senhor na sua volta, temos que fazer o correto, de forma correta. Cumprir a responsabilidade que Deus nos confiou. Isso para a honra e glória dele. Ah, sim! E por falar em honra, o Senhor me fez lembrar de mais um texto aqui que dá uma certa firmeza ao que eu estou falando sobre.
texto está em 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do 15, para dar contexto. Porém, o texto em questão que foi lembrado pelo Senhor são os versículos 20 e 21. Mas eu vou ler a partir do 15 para dar contexto. Que diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Linguagem de quem? Dos que usam de falatórios inúteis e profanos, né? Entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Agora, a partir do 20 e 21, esse texto é muito mal interpretado por muitos, né? Por quê? Olha só, diz assim: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. E, infelizmente, a interpretação errônea que é feita é de dizerem que os utensílios de honra ou utensílios para a honra são feitos de ouro e prata, enquanto os de desonra ou para desonra são feitos de madeira e barro. Mas não é isso que está falando aqui. Aqui está dizendo que numa casa não existe somente utensílios feitos de ouro e feitos de prata. Existem utensílios feitos de madeira e de barro. E aqui ele dá uma comparação. Alguns, ele não está dizendo de que material é feito. Alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Agora, como identificar o utensílio para a honra e o utensílio para a desonra? A maneira que esse utensílio é utilizado. Por quê? O que me dá essa certeza? Em seguida, assim, pois se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Lembra que falamos aqui sobre praticar ou usar o dom de maneira correta? Então, ser prudente é evitar estas questões aqui que são evitáveis pela palavra, que devem ser evitadas, correto? Não utilizar palavras torpes, palavras que não edificam, palavras que distorcem a palavra do Senhor para perverter a fé dos irmãos e muito menos perverter o evangelho à criatura que precisa ouvir. Entendeu? Então, o utensílio é para a honra quando ele é utilizado da maneira correta. O utensílio é para a desonra quando é usado de qualquer maneira. Assim também o dom, quando ele é utilizado da maneira correta, segundo a capacidade daquele que recebeu, ele será vaso de honra. E aquele que não utilizar ou utilizar da maneira incorreta, será vaso de desonra. Então não se trata de valores de material, ser caro ou ser barato. Mas tem a comparação
do que 1 Coríntios fala, né, sobre as obras serem feitas de ouro, prata e pedras preciosas, feno, madeira e palha, né? Só que a diferença é que lá está falando sobre obras e não sobre utensílios. Nesse texto de 2 Timóteo fala sobre utensílios. Ou seja, lá está falando de como o utensílio trabalhou, do que ele edificou. Uma obra que ao passar pelo fogo permanece ou se é consumida. Olha a diferença. Então, não é sobre ser feito de prata ou de ouro que é significado de ser para a honra. Não, é a maneira que o utensílio é utilizado. Temos que ser úteis ao nosso possuidor. Glória a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, essa parábola dos talentos significa isso. A responsabilidade que recebemos do Senhor, os dons que recebemos do Senhor, são para serem usados de forma correta, para gerar resultados para o Senhor, não para nós mesmos. Amém? Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Se quiser agregar, acrescentar algo segundo as Escrituras, também deixe nos comentários. Se gostou, curta, compartilhe com mais pessoas, com mais irmãos, para que essa palavra chegue a mais pessoas. Não fique só entre nós. Amém? Graças a Deus pela revelação que Ele nos concedeu, e tudo isso é para a honra e glória dEle. Glória a Deus. Então, aqui eu me despeço com mais este vídeo. Fique com a paz do Senhor. Graça e paz.